E mais uma vez no podcast aqui, no Diário de Suzano, o Dr. Daniel Grisaro, que já tem uma estrada longa aí, com mais de 20 anos de trabalho, 5 anos de formação, e tem cara de menino. Ah, obrigado, cara. Os meus 42 agradecem, né? Toca e canta, além de tudo isso, que a gente já falou disso no outro programa, mas é bacana essa diversidade de saber, essa facilidade que você tem de passear em todos os setores, o que é muito prazeroso. Com certeza, obrigado. É a história de vida. E parabéns que fez aniversário agora, recentemente. É isso aí. É muito bacana. Daniel, as questões. A primeira coisa, quando a gente conhece um dentista, eu acho que hoje não é tanto mais assim, mas no passado é porque tinha uma dor de dente, né? Que ninguém ia no dentista porque achava bonito. Mas ainda é o telefone do consultório. Quando toca socorro, caiu, quebrou, meu filho escorregou, bati o carro. Tô com dor. Ainda é um carro-chefe, né? O brasileiro deixa para fazer essas coisas de última hora. E é lógico, se ele entra naquela frequência diária, ou pelo menos uma vez cada 6 meses, ir ao dentista, ele dificilmente vai ter esse sintoma de dor que não é o desejado. Né? Na Grisaro Odontologia, vocês atendem todas as qualidades de tratamento. Nós temos todos os setores. Todos os setores. Nós vamos falar de todos os setores, mas assim, especificamente da dor de dente, que é uma coisa insuportável. Você já Concordo. Teve? Não tive dor de dente de canal, não. Eu tive dor de dente de siso, assim. Tá. E aí eu tive dor. Tive dor. Também é ruim. E aí tivemos que tratar, né? Não tem jeito. Tem uma previsão? A cada 6 meses deve-se mesmo fazer... uma prevenção? Uma prevenção? É o ideal. É o correto? É o ideal, né? Na verdade, se a gente acompanha sempre... Mas ninguém faz. A grande maioria não tem feito, mas assim, tudo sem vergonha, igual a partir da hora que você tá lá com a gente explica e demonstra que além de ser mais saudável, né, você vai ter um custo muito menor caso você tenha uma dor ou como você tem um dente que quebrou, você não vai estar indo porque virou um canal, ou indo porque aquele siso começou a doer, né? Ou você teve um problema periodontal e o dente começou a amolecer. Então, basicamente, é uma coisa que se você está comandando, com certeza você vai ter menos chance de ter dor, assim, né? Então, é melhor a gente fazer um controle semestral. Porque às vezes a gente acha que uma cárie tá escondida, ela não... Isso, ela não tá a gente não dá importância. Não, mas a cárie é uma doença. É uma doença no dente. Diz que você pode ter outros tipos de problema decorrentes da cárie. De saúde. Bom, tudo começa na cárie, né? A cárie é uma bactéria que vai começar a comer o seu dente, falando do modo geral, assim, né? E a boca tem uma via direta com o coração, né? Então, o Streptococcus, que é uma bactéria que gera a cárie, é o mesmo que gera um infarto, né? Então, por exemplo, se a gente tem o Streptococcus caminhando pela via que vai direto ao coração, né? A gente vai estar grudando essas bactérias também na parede do coração, podendo gerar um infarto, né? Para nós que já passamos dos 40, principalmente, né? Homem, eu também. Eu passei. Não conta, eles não precisam saber. Mas assim, as bactérias realmente que causam a cárie, sim, podem gerar um problema de saúde. E é importantíssimo a gente não manter uma cárie ativa, porque ela pode contaminar outros dentes, né? A partir que você tem você fala assim, poxa, eu não vou gastar para cuidar desse dente por enquanto, porque a cárie é pequenininha. Para com isso, você já tem uma doença instalada, você tem que cuidar já. Ela vai aumentar. Então, se você puder esperar, a gente até falou de celular um pouquinho aqui no making off, espera para trocar o celular e cuida da sua saúde. Esse gasto é com você. Não espera. Esse gasto é com você. A gente merece o celular bom, merece as pessoas. Tudo mas são custos que vão fazer com que às vezes você deixe de cuidar de um dente ali, porque você está dando prioridade numa coisa que não tem. E fatalmente a pessoa pode vir a perder esse dente. Pode. Dependendo da gravidade. Pode, mas isso leva um tempo. E esse é o grande problema. Então, mas deu pra ver sem vergonha. Demora, né, pra estragar o dente. Então, demora. A cárie, ela inicia no esmalte, né? Que é a parte externa do dente. A parte interna é molinha, gente. É um filé mignon. Então, a bactéria passou o osso, modo de dizer, né? Roeu o osso. A hora que ela cai dentro da dentina,
cara, ela vai muito rápido. E às vezes em 6 meses, 1 ano, dá para fazer um senhor buraco. Por isso que acontece quando às vezes as pessoas mordem alguma coisa e falam, poxa, quebrou meu dente, mas estava inteiro, estava bonito. Provavelmente ele estava oco. E a radiografia nessa hora é muito importante. Então você tem que falar com o seu dentista para radiografar. De eu ter a cárie e não saber que tenho cárie? Você não vai conseguir enxergar áreas da boca que às porque vezes... tem cáries evidentes que Isso, aparecem. mas porque elas já estão em um estágio já mais patogênico. Ela tá maior. Ela vem de dentro para fora ou de fora para dentro? De fora para dentro. De fora para dentro. Aquele mito do que meu dente estragou, porque estava de dentro ficou oco, estragou. Não, ela entrou por fora. Se veio pelo sulco gengival, pela lateral, entre os dentes. Por isso que o uso do fio dental é importante também. Tá, é isso. Se a gente escova o dente assim, a gente vai limpar a frente, vai limpar atrás e o meio. Você não tem que levantar o braço para limpar o braço? Sim. Aqui é a mesma coisa, o fio dental vai limpar o meio. E se você não cuida, de repente a cárie vai entrar devagarzinho ali. Passou o esmalte, ela come um monte. Aí, de repente, é quando você já quebra o dente. Ou já chega tendo dor. Tipo, nossa, começou a ter dor com frio, começou a ter dor com quente. Qualquer coisinha já dá um estímulo, vai procurar seu dentista, que com certeza pode ser uma cárie. A escovação também é outro problema que eu sei, porque a gente aprende a fazer aquela coisa do VAP assim, e depois que você descobre que a cerda tem que ser macia. A cerda tem que ser sempre macia. É legal você falar isso, que num próximo podcast eu vou trazer um modelo, uma escova para ensinar o pessoal a escovar o dente. É isso aí, que ninguém sabe. É simples, né? Mas a gente gira assim, faz um monte de coisa errada. Não, eu vou explicar para vocês. Comprem uma escova macia, sempre. Escova dura para dentadura. E olhe lá, senão arranha. Tira o brilho. Tá? Então, mas no próximo você pode ter certeza que eu vou falar, mas assim, a escova tem que ser macia, tem que fazer dá uma devagar. aula. Se a sua escova começa a fazer assim rápido, você está usando muita força e está estragando. Além de estragar a escova, está estragando a gengiva, gerando uma retração. Eu falo que... Não vou falar o que eu falo da gengiva. Que é besteira. Mas vamos falar de implante? Vamos falar de implante? Já que você falou de gengiva, eu posso falar só o seguinte. Se você está perdendo o osso e a sua gengiva subiu, de duas uma, ou você está usando muita força, ou realmente você pode estar com uma doença periodontal. E a gengiva é a namorada do osso, eu sempre brinco assim. Se o osso sobe, a namorada vai atrás. Então a gengiva vai atrás. Então se você está tendo uma retração, você pode ter tido uma força excessiva no tratamento ortodôntico, ou uma força excessiva na escovação. E isso pode gerar uma retração da sua gengiva também. É isso. No próximo podcast ele vem aqui com escova. Vou ensinar. E uma boquinha, aquelas dentinhas. Isso, assim. bem bonita assim. Implante. Às vezes... Agora falando da minha área. A sua área, né? Isso aí. Que é uma área assim que durante muito tempo as pessoas... É tudo muito caro. Né? No outro nosso encontro aqui, você já falou todas as facilidades que as pessoas podem ter. Um caso de implante... Começa quando? Quando que assim, o dente não tem mais salvação? Se tem um buraco, já tem um buraco, tem que fazer. Mas o buraco está lá. É possível ainda, depois de retrair, fazer o implante? Depois de extrair? Não. Sim. Sim. Sempre é possível. A gente tem que checar se você tem uma altura óssea mínima para instalar esse dispositivo, que é um parafuso de titânio. Eu falo parafuso do modo geral, para ficar claro para vocês aí, porque é um parafuso que vai fazer com que eu segure um dente em cima desse parafuso. Então, basicamente, se eu tenho osso, posso fazer implante. Se o meu osso está escasso, a gente vai implantar o osso e depois vai implantar o dente. Eu vi que você fez essa cara de medo e é natural. É natural. E a gente escuta isso diariamente. Porque assim, você fala implantar osso e fala, meu Deus do céu. Hoje é tudo biomaterial, tá? Eu posso pegar um osso de uma área doadora sua? Posso. Mas hoje a gente dificilmente vai fazer isso. Não pega mais. Dificilmente. A gente vai usar biomaterial. Hoje tem uma tecnologia maravilhosa. A gente tem blocos de osso, tem osso em pó, tudo em materiais que acabam sendo fáceis da gente manipular e colocar na área, né? Mas voltando na pergunta, né? Se a gente pode colocar um implante? Pode e deve. Né? O que o dentista tem que colocar na balança, e é sempre muito importante a gente conversar sobre isso, é que assim, se eu perdi um dente e eu estou usando uma prótese móvel ou um dente colado no outro, se eu não higienizar direito, eu posso perder os dentes vizinhos por falta de higienização. Se eu falo isso a curto prazo, é uma coisa. Se eu falo isso a longo prazo, por exemplo, nós estamos há 20 anos
usando uma pressa fixa, numa dessa pode estragar os dentes vizinhos. E esse estragar não tem volta, aí você perde os dentes do lado. Então, assim, instalar um implante às vezes é uma opção para quando a gente está com um dente faltando, e isso faz com que o dinheiro que a gente vai empregar vai ser uma vez só. A gente vai empregar apenas no implante e não vai gastar, não vai estragar dente vizinho, né? Eu acho que isso é bem interessante, sabe? A relação que a gente percebe de cores de dente, né? Que às vezes você olha, você visivelmente vê que não é do mesmo tom, da mesma tonalidade. Essa é outra parte dificultosa ou não de identificar a cor? Olha, já foi mais. Já foi mais. Requer uma habilidade do profissional, claro. Isso. E ele, mesmo se ele tiver uma paleta de cores básica e souber anotar as cores direitinho para o ceramista ou para quem vai fazer, se vai ser o dente de resina ou de porcelana, fabricar aquele dente, a gente consegue copiar assim. Hoje, assim como o carro, a gente tem também as cores já com uma paleta meio que pré-determinada já. Então, a gente pode usar... igual você tem um carro da cor tal, do ano tal, do modelo tal. Então, às vezes tem uma listagem. No passado, não. Era muito empírico. A gente ia misturando pozinhos de cerâmica para fazer o dente. E isso atrapalhava. Então, hoje ficou mais fácil. Na clínica mesmo, a gente faz tudo em porcelana e é fresado, né? Então, nós temos um laboratório de cerâmica lá na clínica, onde é tudo digital. Então, eu escolho já as cores já meio pré-determinadas. E a gente só faz uma maquiagem, porque se ele ficou um pouquinho mais claro, se ele ficou um pouquinho mais escuro, ou se tem um amarelinho, tem um azulzinho, um transparente, a gente tem que fazer essa parte, a parte artística mesmo. Para que fique muito semelhante ao dente natural. Exato, o mais possível. Igual aqui, a gente está cheio de luz, sabe, gente? Tem um monte de luz aqui. E a gente também tem que trabalhar a luz nisso também na hora de fazer a seleção dessa cor. No meu consultório mesmo, para quem já foi lá na sala, lá, eu tenho mais de 10 lâmpadas na minha sala em cima do teto para evitar a sombra. E a sombra faz cor diferente. Então, na hora de selecionar a cor, eu preciso também fazer dentro da boca, fora da boca, e aí vai o profissional ter essa habilidade de Esse escolha. É o implante unitário, de um dente que nós estamos falando especificamente. O implante é o parafuso. Tá. A coroa, que é a porcelana, que é o que você me perguntou de cor, tem a ver com o implante ou com um dente. Pode ser uma lente de contato ou uma coroa sobre uma raiz. E essa é a parte de um dente unitário. Para selecionar um dente, a gente escolhe de acordo com os vizinhos, sempre. Durabilidade. Vou gastar um dinheiro, isso não dura? Dura. Bom, porcelana, dente de porcelana dura. Dura sim. Muitos anos. É para durar muitos anos. Mas dura muitos anos. Dura mesmo. A gente não pode colocar o tempo exato de que isso dura, porque depende muito do cuidado do paciente. Até o dente que era bom, perdeu, quebrou. Por que uma coroa que foi feita pelo homem não pode quebrar? Ela é resistente, ela foi feita em diversas escolhas. Nós escolhemos tudo de melhor mesmo. Aqui lá na clínica, quem nos conhece sabe que a gente faz de tudo para trabalhar com o melhor material, mas a gente sabe que muitas vezes o paciente às vezes não cuida, quer morder um osso, quer descascar fio, né? ou é uma pessoa que rói unha, então pode quebrar, sim, né? É durável. A gente tem, em média, de porcelana de 10 anos, pelo menos, assim, até mais. E eu dou uma comparada simples, né? Daniel, eu escolho o dente de resina ou eu escolho o dente de porcelana? Se você Eu sei que tem diferença de preço. É isso que eu ia chegar. Se você precisa economizar, de repente é a opção para agora. Então você vai economizar e nem é tanta diferença assim não, gente. É temporário. Não é temporário. Hoje nós temos resinas incríveis. Cara, tem resina que você fala assim, é tão bonita quanto uma porcelana. Tá. Só que se eu for comparar, vocês que já cozinharam aí, sei lá, pega um Tupperware e coloca lá um molho de tomate dentro. Daqui um ano, esse Tupperware já começa a ficar amarelado. E na boca... Agora pega a xícara da sua avó, pega a xícara do seu avô, da família, você vai ver que a porcelana ela continua com um brilho. Porque ela foi lá a 900, 1000 graus, ela recebeu uma camada a mais, um brilho a mais, que vai dar uma dureza, ela vai ficar lisa a um ponto de não vai impregnar, não vai entrar nada lá.
Então isso é uma coisa que tem que ser colocada na balança, porque é muito mais durável. E ter essa consciência do que você está comprando, do que você está... Isso, então eu indico assim, se você for fazer um dente anterior, se puder ser em porcelana, vai ter uma longevidade maior. Se vai fazer um dente posterior, que é o do fundo, né? Ah, tô com um dinheirinho apertado. Pô, às vezes você vai economizar, não é muito não, posso até falar em reais, às vezes R$200, aí 150, 200, 300 reais é a diferença. É que isso varia de profissional para profissional, de clínica para clínica, então a gente não pode entrar nesse mérito. Mas a diferença é pequena perto da durabilidade que aquilo vai ter com você, né? É essa a diferença. Aparelhos invisíveis. A gente ouve muita conversa, né? Isso não funciona, Não, isso funciona. Funciona. Então, assim, para esclarecer, que eu sei que você também... Não, nós trabalhamos com todos esses tipos de alinhadores, né? Existem marcas e a gente trabalha com elas na clínica, né? Então, assim, o alinhador, como a gente chama, é como se fosse uma moldeira própria para sua boca, onde a gente vai fazer todo o escaneamento do seu tratamento. Como funciona, Gil? Você vai lá, eu faço o escaneamento com um computador, inclusive nós temos lá na Grisaro. A gente faz o seu tratamento no computador. Então, dentro desse tratamento no computador, a cada alinhador que a gente for trocar, que é como se fosse... Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui para a gente poder mostrar também a imagem. É como se fosse uma moldeirinha transparente, e é muito bacana. E a cada semana, a cada 15 dias, a gente vai trocar esse alinhador para um alinhador novo com a movimentação que foi feita pelo computador. Então, a gente imprime os alinhadores já com um novo posicionamento desse dente até chegar ao último. Então, hoje em dia, você vai trocando e eu posso tirar para comer, você vai comer uma coisa mais dura, não corre o risco de quebrar o aparelho, né, o bracket, que a gente usou por muitos anos e ainda usa, e é muito bom. Eu sou super adepto, o alinhador funciona muito bem, os ortodontistas andam gostando e as pessoas estão mudando o conceito da ortodontia, essa é a verdade. O aparelho tradicional, aquele prateadinho, é do quê? Que material aqui? Olha, tem diversos materiais. Tem diversos? Tem diversos materiais. Disso. Mas assim, isso varia também, porque assim, o que a gente pode dizer para não confundi-los, um é de metal, ou pode ser de porcelana ou de resina, né? São 3 materiais básicos. E o alinhador é transparente, é como se fosse um plástico próprio que tem um smart track de movimentação, é um pouco complexo. Mas se eu for falar de material de metal, né, cromo cobalto, tem vários. Tá. Eu não posso aí entrar entra nesse numa mérito. classificação Que eles não precisam nem entrar particular. Nisso. Agora, qual que é o mais rápido quando os dentes são encavalados? Porque tem gente que quer fazer um concertinho de arcada, tal, né, uma coisa mais eficiente. Vamos lá. Tem isso? Mais nós eficiente? somos da geração Google, geração Siri, geração Alexa, né? Que você pede para ontem, né? Qual é o mais rápido? Esse. Eu vou casar daqui 2 meses, eu queria arrumar tudo. Cara, olha, os alinhadores têm previsibilidade, essa é a grande verdade. Então eu te escaneio, checo quantos eu vou precisar e eu consigo te falar, olha, Gil, para tratar você eu vou demorar 3, 6 meses, um ano. Tem isso ainda? Tem. A grande vantagem do alinhador é a previsibilidade. Eu vou trazer meu computador e eu vou mostrar para você, você vai ficar louco, o negócio é muito legal. Agora, o tradicional, que a gente chama, né, os brackets, aqueles que a gente vai colar, existe aquele que vai o elástico. Isso. E tem aquele que tem como se fosse uma travinha, que a gente chama de autoligado. Os mais rápidos dos tradicionais é o autoligado, porque ele fica automaticamente ligado 24 horas por dia. E dá dor 24 horas por dia também? Não dá dor 24 horas por dia. Não dá dor 24 horas. Mas assim, diz que quando ajusta, quando a gente aperta, eu gera uma movimentação. Então você tem uma sensibilidade. Não é a dor que fica doendo, não é nada insuportável. Também não pode ser, senão vai estar sendo prejudicial ao seu periodonto, né? Eu não sei dizer. Então assim, mas tudo que você está falando é pertinente, é como as pessoas pensam. Entendeu? Que dói. Não é que dói, não dói não. Assim, agora se você realmente vier com força, muita força, vai machucar.
tirar, né? Ou de repente coloquei um bracket no começo, ficou raspando uma bochecha, Às mordi, vezes corta, né, cortei, a parte sem interna. querer lá, fui lá no jogo de basquete, tomei uma cotovelada, machucou. Então, assim, são as desvantagens de um aparelho tradicional. Agora, o aparelho de alinhador não tem isso. Você pode tirar para dar um beijo, para comer, para sair, né? É diferente. Só que, assim, o certo é usar pelo menos 20 a 22 horas por dia do alinhador. Aí você tem que Então, ter disciplina. tira, come, escova o dente, passa fio dental, põe E de volta. põe. Isso, simples. Pra falar, não é ruim? Pode ser que nos primeiros momentos você tenha algumas... para você que é um cara da televisão, de rádio, essas coisas, no começo pode ter algumas sibiladas que a gente fala, né? Sibila pra caramba. Mas olha, é pouco perto da vantagem que você tem. Você tem mais prós do que contras, né? E o aparelho tradicional nessa hora é bem complexo. Você vai morder um sanduíche e fica lá, a comida ali presa, né? Então tem essas desvantagens. Mas o autoligado, ele ainda é rápido, ele ainda funciona bem. Agora, entre todos, o mais rápido é o alinhador. Interessantíssimo, porque é o que a gente não imagina. Então, mas é porque os dentistas também estão se adequando a esse novo tipo de tratamento, sabe? Eu acho que tem um paradigma de troca sobre isso. Não tiramos a ortodontia tradicional ainda, não pode. Tem casos que a gente tem que associar, vai usar um pouco de Cada aparelho caso é um tradicional. caso, né? E coisa. Mas hoje em dia tem grandes casos complexos que a gente consegue resolver, que antes era impossível fazer no alinhador, né? Porque teve, eu me lembro, por exemplo, da minha filha que teve que fazer uma cirurgia, uma das minhas filhas, que o canino dela estava lá na gengiva, estava lá É dentro. o que eu iria fazer, né? Minha área, né? Cirúrgica. É. O canino não nasceu. Ficou Não lá em nasceu o cima. canino, ficou um buraco aqui e o dente lá em cima. Mas cadê o dente daí? Tava lá em cima. E tinha mais de um, teve que arrancar um que estava por dentro. Olha que coisa louca. Então, por isso que a radiografia foi importante, né? O ortodontista pediu a documentação, olhou lá na panorâmica, na periapical, na tomografia e viu que precisava, porque se ele fosse fazer a movimentação do dente, com o dente estando lá em cima, talvez iria ser prejudicial ao caso dela, entendeu? E aí é um pouco mais demorado, porque teve uma fase cirúrgica. Primeiro teve que fazer uma fase cirúrgica, para depois terminar a ortodontia. Para colocar o bracket, daí ir puxando o dente. No caso dela, não tirou o dente, então teve que puxar o dente. Então ela usou o aparelho para abrir o espaço e aí nós laçamos o dente para ele descer. Mas a vantagem é que é o canino. O canino é um dos dentes mais importantes da boca. Canino. E é muito demorado. O processo não é tão simples, né? Então, nesse caso, sim. Por isso que é interessante descobrir, enquanto ela está com 11, 12 anos... Qual é a necessidade. Porque se ela está em crescimento, fica muito mais rápido, né? Aquele canino só vai nascer com 13 anos, 14 anos, que é a fase de erupção de um canino. E se a gente está descobrindo junto com o odontopediatra, ou fazendo uma ortopedia para expandir aquela arcada e ela crescer já no lugar certo, numa dessa o canino já ia ter espaço para nascer. Só que tudo isso mudou muito nesses últimos anos, entendeu? Lá na clínica a gente radiografa 100% dos pacientes, não é uma opção. Tem que fazer a radiografia para a gente avaliar e falar, opa, aqui tem um dente sobrando, ou tem um dente a mais. Ou, opa, tem dente, as pessoas têm dente, porque tem gente que sorri. Você fala, mas tem tanto dente na boca, por que será? Porque não tem dente a mais. Ninguém nasce com dente a mais, nasce? Nasce. Nasce. Tem supranumerário, Então, extranumerário, tem. Mentira. Juro por Deus. Porque você olha e fala, nossa, por que tem tanto dente lá? Cara, na verdade é assim. Principalmente nós brasileiros aqui, assim, é uma mistura. Olha só, você é brancão polaco, eu já sou mais moreno e tal. Então, assim, vai ter uma mistura de um oriental com um afrodescendente, com um brancão de tudo, né? Assim, então, assim, você mistura, alemãozão, aquele suíço, aquele que é quase transparente, né? Então, você puxa, assim, o dente da avó com a boca do pai, ou com o dente da mãe com a boca da avó. Então, a avó é miudinha e o vô é um morenão grandão. Assim, cara, vai dar ruim, não vai ter espaço. É verdade, vai ficar com aquele dentão assim, grande, com a bocona. Então, assim, por isso que aí você tem que ir vendo se vai caber. Mas é isso mesmo. Os meninos estão dando risada aqui, gente. Você tinha que ver, legal, mas é isso mesmo. Então é uma mistura. Porque a gente vê isso, às vezes fala, nossa, que coisa estranha. Mas é por causa disso. Então misturou. Se lá atrás a gente vê que o espaço não vai ser necessário ou não vai ter o espaço suficiente, tem casos que o ortodontista extrai alguns dentes.
né? Ou tem caso que vai fazer uma expansão de maxila, ou de repente vamos ver junto com o médico para ver se a gente consegue acelerar esse crescimento dessa criança e essa criança ter um aspecto ainda maior, porque vai expandir um pouco, vai ficar um pouquinho maior, vai caber o dente, entendeu? É bem por aí. É muita coisa. Agora, outra questão, que eu sei que é uma questão que tem que ser tratada pessoalmente, que é a questão de como é que paga tudo isso. Mas é sempre bom falar, porque você tem maneiras fáceis, às vezes, de caber no seu bolso um tratamento necessário. Hoje a gente viabiliza tanto no cartão de crédito, como em boleto bancário, né? Ou realmente tem que sentar para ver qual que é o caso de cada um. Hoje em dia, a gente viabiliza, divide para facilitar com que a pessoa tenha aquele sonho realizado e ela volte a ter uma saúde, ou volte a ter aquele tão sonhado sorriso, né? Porque é uma coisa que, às vezes, gostaria de sorrir, gostaria de beijar na boca e tá lá com o dente faltando, com o dente torto, né? A gente falou de dentadura das próteses, como é que chama? Prótese fixa? Dentadura, não, fixa. Não. Fixa é o protocolo. Né? Sobre implante, A dentadura fixa. É dentadura. Fixa. Não é a dentadura. A dentadura é que você tira. E essa daí não é mais dentadura, que vem agora. Sobre implantes, a gente chama de protocolo. Por que é protocolo? Imagina que eu tenho 4 implantes e eu tenho uma marcada como se fosse uma ferradura, uma parte metálica, e por cima vem a prótese só daquela área. A dentadura, ela ocupa o céu da boca inteiro, ou de repente fica uma parte mais machucando, espaçada, você levanta a língua, levanta a prótese, né? Sobre o implante, não, ela está fixa na arcada, no osso. Né? Antigamente, eu me lembro que eu via, né? As dentaduras, elas tinham os dentes e cobria o céu da boca inteiro, que era aquela coisa que tirava e colocava. Agora, é diferente? Eu não sei, tá? Tô perguntando porque eu não sei. Dentadura é igual. É igual? Vou mandar a foto para vocês também. A gente anexa lá. Dentadura é igual. Essa que você põe que parafusa e fica todos os dentes parafusados. Então, isso não é dentadura. Dentadura. Isso não é dentadura. Isso é protocolo. O de tirar, que tem o céu da boca, que é a dentadura. O protocolo é preso no implante. Mas é mais legal uma prótese, o protocolo. Então, mas é uma prótese fixa, que a gente chama. Qual é a diferença da prótese móvel da prótese fixa? Com todos os dentes. Mais legal. Sem dúvida, eu acho que é... E você passa a língua no seu céu da boca. Não, vamos pensar até num caso extremo. Deus o livre, você tem que fazer um exame ou vai parar num hospital e aí você tem que tirar a prótese para não correr o risco de repente, se a gente precisa entubar ou fazer uma coisa assim, você está lá com a prótese atrapalhando ou poder aspirar a peça. Então, mas não é fácil. Não é fácil. Isso deixa as pessoas tristes, constrangidas. Eu acho que hoje em dia, se a pessoa puder ter um serviço fixo, que é a ponte fixa, tem que fazer, porque vai mudar a sua vida, eu tenho certeza. Esse fixo aí que eu vejo, que inclusive seguindo você no Instagram aí, eu vi as coisas que vocês fazem, ele veio para revolucionar o mercado. Sim, mas não é uma coisa nova. Mas a gente nunca ouvia falar disso. A prótese, então, mas talvez porque não era tão acessível. Hoje já é acessível, a gente ainda viabiliza, né? Divide lá. Agora, assim, a prótese protocolo, ela já tem mais de 30 anos, mais. Verdade? Verdade, olha 40 como a gente anos. não sabe das coisas. É que, assim, a odontologia, assim como a medicina, deu um boom maravilhoso nos últimos 15, 20 anos, né? Então, as coisas ficaram muito mais acessíveis até para nós profissionais da área para oferecer isso para vocês. Porque às vezes eu queria oferecer, mas não tinha condições, porque às vezes vai fazer um curso fora, ou vai fazer um curso... Não é barato, gente. A parte de estudo na área de medicina, odontologia, eu falo medicina porque somos os médicos da boca, né? Muito dentista não se coloca como isso, mas nós somos e a gente tem que dar a toda a classe esse respeito, demonstrar a todo mundo que a gente é competente, a gente entende do que a gente está falando e muitos médicos não sabem, assim como nós não sabemos da área deles, nada sobre odontologia, né? Então a gente tem que estudar muito para conquistar realmente a facilidade de chegar para você e falar, olha, não, isso é fácil, é tranquilo, é rápido. É rápido porque a gente já faz isso há um tempo ou porque a gente já conseguiu ter essa segurança de operar assim, entendeu? Dr. Daniel Grisaro aqui, da Grisaro Odontologia. Quero agradecer mais uma vez a Célia da Celina Flores
eu vou te agradecer já já, porque sempre é um prazer. Ele tá me devendo, ele ficou de trazer um violão. É verdade. Vou trazer a dentadura, o escova de dente e o meu violão. Vou cantar para você. Ele ficou de trazer. Não queria falar, mas fui obrigado. Célia da Serena Flores, obrigado pelos arranjos lindos. Aqui junto da Luvidarte, as peças da Luvidarte também são peças lindas. Tem a loja da Luvidarte em Ferraz de Vasconcelos. São vidros de qualidade. Eu tive o prazer de receber a Lúcia Paiva, bateu um papo com a gente, explicou como tudo é feito, é tudo maravilhoso. Deixa eu deixar o Instagram da Luvidarte, que é Luvidarte Vidros, e o Facebook, apenas Luvidarte. E a loja fica na rua Caetano Rubio, 2013, em Ferraz de Vasconcelos. E a Celina Flores fica aqui na Praça dos Expedicionários, na cidade de Suzano, presentes, flores lindas. E você, que acabou de fazer aniversário. Isso aí. Né? Você sabe que, para mim, a melhor idade do homem é aos 40 e 50. Para mim, eu acho que a melhor idade, pleno, seguro, e eu vejo você com todas essas qualidades. Muito obrigado. Eu acho que assim, é verdade. Eu sempre fui muito enérgico, assim, elétrico e tal. O que eu percebo hoje é que eu ganhei serenidade, talvez. Às vezes na hora de falar, na hora de pensar. Sim. Eu sou um cara que estudo, leio bastante, então eu penso muito rápido, assim como você. E isso só o tempo dá. Né? Você consegue, às vezes... A maturidade. Eu ia chegar aí. É a maturidade. Você chega aos 42, ainda com um corpinho de moleque, porque a gente treina, né? Faz exercício. De 32, de 30. Na próxima eu vou vir sem a barba também. Vamos ficar com cara de moleque. Não, imagina. Mas é isso, dá um pouco de serenidade, a gente consegue falar com mais firmeza, sabe do que está falando, já viveu muitas coisas, tem muita coisa ainda para aprender, para viver. Que bom. Mas é isso, obrigado. Tamo junto. Obrigado, viu? Ó, ele falou das meninas aí, mas o Daniel Grisaro, meu Instagram também, viu? E Grisaro Odontologia é da clínica também. Não falei, mas tá dito aí por ele, pela voz do homem. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Susan Bella Estética, tratamentos faciais e corporais. Uma clínica com estrutura completa para sua beleza. Agende já a sua avaliação. A Grisaro Odontologia foi feita para fazer você sorrir, não importa a idade. Há mais de 15 anos, estamos aqui situados em Mogi das Cruzes, trazendo o que tem de melhor em odontologia. Eu me preocupo de verdade com excelência. Temos uma equipe treinada. Aqui estamos preocupados de verdade em trazer a sua alegria de volta. Me preocupo muito com tecnologia e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no final do seu tratamento, pois durante todo esse acompanhamento clínico temos tomografia, temos scanners intraorais e fazemos a sua coroa em porcelana aqui mesmo. Grisaro Odontologia, a nossa alegria é fazer você sorrir.